E aí pessoal, tudo bom? Vamos então fazer um mapazinho conceitual sobre os conceitos de carga elétrica, campo elétrico e diferença de potencial, que é aquela primeira revisão que eu fiz para corrente elétrica, tá legal? Isso aqui é a página para criar novos mapas conceituais dos maps shows, tá? É só para lembrar aqui o que eu faço. Eu pego o programa, o Map Shows, que é o visualizador, tá aqui, ó. Aí eu venho aqui criar novo mapa. Aí depois que eu criar novo mapa, aí aparece esse, tá? Aí o que eu vou colocar? Eu vou começar a escrever aqui os conceitos. O conceito principal para gente, essa aqui eu acho importante essa aba, que são os estilos, onde eu já tinha explicado isso num vídeo, mas só para reforçar, é onde eu vou colocar a formatação de texto, o tipo de linhas que eu quero, as formas. Eu gosto de colocar as formas os mais simples possíveis, então vou colocar aqui carga elétrica. Então, o que é o conceito de carga elétrica? A carga elétrica, ela produz os seguintes efeitos. Produz os seguintes efeitos. Eu poderia colocar produz. Só que para você fazer um mapa conceitual que outras pessoas vão ler, ou então um mapa conceitual que depois você vai rever depois de um tempo, é interessante você colocar frases de ligação mais fortes, mais completas, tá? Então a carga elétrica ela produz a força elétrica, força elétrica. Não, acho melhor colocar aqui campo elétrico. Depois eu vou mexer com a força. Campo elétrico vai produzir também um campo magnético. Aí vai ser interessante que eu vou separar as duas coisas. Um campo magnético, ela cria o efeito que nós chamamos de corrente elétrica. Elétrica, tá? E a carga elétrica ela pode se encontrar no estado de repouso ou o estado de movimento, tá? No estado, agora eu vou colocar aqui, ó. No estado de movimento, quando a carga, eu gosto desse programa que eu posso ficar mudando a forma aqui, ó. Quando a carga está se movimentando, eu tenho o efeito da corrente elétrica e do campo magnético. Então eu posso colocar aqui, ó. Observa-se os fenômenos de campo elétrico campo magnético e corrente elétrica, tá? E se a carga elétrica estiver em repouso, o que vai acontecer? Eu vou observar, eu coloco aqui para não ficar pesado, observa-se a presença de um campo magnético, de um campo elétrico, tá? Então, isso aqui é uma coisa interessante que a gente tem. Então, a carga elétrica, ela cria campo elétrico, campo magnético e corrente elétrica, tá? O campo elétrico, ele vai estar associado ao quê, hein? Ele vai estar associado a uma força. Que todo campo, ele se associa a uma força, né? A uma força, aí eu vou chamar eletrostática. Tática. A força eletrostática. Essa força eletrostática, ela pode o quê? Pode mover cargas. Clico aqui. Pode mover
Não, mover não, porque senão eu tenho que voltar. Não posso colocar a palavra carga aqui de novo, porque a carga está aqui. Então eu posso falar que ela pode realizar deslocamentos. Deslocamentos. Ok. Bem, então se eu tenho uma força elétrica e associada a ela um deslocamento, se eu junto essas duas coisas aqui, eu tenho. Então, assim, essas grandezas associadas geram uma outra grandeza, que ela é chamada de diferença. Potencial elétrico, tá? Elétrico. O que seria o potencial elétrico? Seria uma energia associada ao campo magnético, tá? Aí, esse potencial elétrico, ele pode ser representado, ele pode ser visto como, aí que vem os nomes que eu vou colocar aqui, ó. Diferença de potencial, que aí eu vou pegar entre dois pontos, tá? Tensão e não é errado, mas é meio feio de falar, mas o pessoal não importa, mas não está errado não, tá? Voltagem. Então o potencial elétrico, ele vai gerar essas características, tá? E o que ele faz? Tanto essas grandezas aqui, ó, diferença de potencial, tensão, voltagem, elas vão ser responsáveis por causar corrente elétrica, tá? Então o potencial elétrico, ele só vai ter corrente elétrica, só vai existir corrente elétrica quando a diferença de potencial for zero, né? Não for zero, tá? Então eu posso associar aqui, ó, eu falar que a corrente elétrica ocorre quando existe uma diferença de potencial, tá? Deixa eu melhorar isso aqui, ó. Pode ser visto como pode ser visto entre dois pontos Então, porque eu estou me movendo, né? Então, é do lado positivo, do lado negativo de uma bateria, ou então de outra coisa, tá? Então, eu sempre vou medir a diferença de potencial, vai ser o potencial elétrico entre dois pontos. E aí, quando existe uma diferença de potencial não nula, vai ter a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, o que ela é? Ela é, ela é um fenômeno que tem a ver com a diferença de potencial no espaço. E tudo isso é criado graças à existência de. Deixa eu tentar melhorar aqui para não bagunçar muito. A existência de uma carga elétrica. Tá legal? Então, nosso mapa conceitual ficou um pouquinho assim. Ó. Deixa eu tentar diminuir o zoom, só para ficar na tela toda. Então, olha só. A carga elétrica, ela produz os seguintes efeitos: campo elétrico, campo magnético, corrente elétrica, tá? A carga elétrica, ela pode se encontrar em repouso ou em movimento. Se ela está em repouso, observe-se a presença de um campo elétrico. Se ela está em movimento, observe-se os fenômenos relacionados ao campo magnético e à corrente elétrica. O campo elétrico está associado a uma força eletrostática. Essa força pode, numa carga, realizar deslocamentos. Quando eu associo força com deslocamento, eu tenho uma grandeza que é chamada de potencial elétrico, que é um trabalho, que tem a ver com o trabalho. Tá? Não, acho que vai ficar melhor se eu colocar aqui trabalho. Tá? Acho que vai ficar melhor aqui, ó, colocando trabalho. E o trabalho, aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou afastar aqui. O trabalho é realizado. Trabalho aí é associado à grandeza
Isso, ficou melhor. Aí que eu coloco aqui, potencial elétrico. Aí eu coloco aqui, pego essa linha aqui de eletro, coloco aqui, potencial elétrico. Elétrico. Tá legal? E aí eu tenho essas duas situações que eu estou gerando aqui. Tá legal, gente? Eu gosto de colocar, selecionar conceitos. Eu gosto de colocar todos os conceitos com a letra um pouco maior, colocar 14. Que eu venho cá, eu vou selecionar frases de ligação. Eu deixo elas um pouco menor, mas eu deixo elas em negrito também. E aqui eu vou conectores, que são as linhas. Aí eu gosto de colocar as linhas conectoras todas assim. Tá legal, gente? Aí agora eu posso fechar aqui. E esse aqui é o mapa conceitual que relaciona carga elétrica, campo elétrico, corrente elétrica e diferença de potencial que eu tenho, tá bom? Deixa eu salvar. Eu vou salvar mapa como potencial elétrico, né? Aí qual é a questão focal, né? Qual a relação entre carga elétrica, campo elétrico e corrente elétrica? Tá? Aí para o mapa ficar bem interessante, é bom você pegar essa frase aqui. Opa, apareceu um 2 aqui, né? Isso. Pega essa frase aqui, que é a pergunta de ligação que eu fiz, copio, e aí eu vou. Daqui a pouquinho, peraí. Eletrostática, corrente elétrica. E aqui potencial. Isso aqui são metadados, tá? Então fica mais fácil de poder encontrar. Agora aqui eu salvo. Aqui eu vou só colocar aqui. Vocês lembram que eu copiei aquela frase? Eu vou colocar ela aqui, ó. Que essa aqui fica sendo a questão focal do mapa conceitual. Ok? Então vem cá, salvar mapa. E agora eu pego aqui e vou exportar arquivo de imagem. Aí quando eu exporto arquivo de imagem, aí eu vou escolher uma página aqui. Eu tenho uma página aqui que eu gosto de colocar que é mapas conceituais e modelo mental. Aqui eu coloco essa aqui, salvei. Pronto, agora eu tenho uma imagem JPEG desse mapa. Tá legal, gente? Espero que vocês tenham entendido. Um abração para vocês.